Nem sabia que tinha filosofia da magia, nem que existia magia. Pois é. Primeiramente, valeu Enzo por ter me marcado no perfil do Gabriel aí. É o conteúdo bom, tá? Eu recomendo até que quem estiver me assistindo siga ele. Ele tem um conteúdo muito bom. E isso aqui não é nenhuma resposta no sentido. Meu objetivo aqui é simplesmente apresentar o que é a filosofia da magia, que é a obra que eu estou escrevendo, né? 10 lições filosóficas sobre a magia. E eu poderia fazer isso por vários ângulos, mas eu quero ser rápido, sucinto, quero ir pelo caminho da filosofia contemporânea. Bom, hoje em dia está na moda a questão de resgatar o pensamento ancestral, o pensamento decolonial, ou outras formas de episteme, né? E quando a gente olha para os povos originários, os índios, né, os asiáticos, os africanos, a gente vê que aquilo que a gente chama de pensamento mágico é uma estrutura forte da cultura, do espírito e da episteme de um povo, né? E essas estruturas, elas desafiam a nossa episteme logofônica, logocêntrica, né? Centrada no logos, né? Centrada no domínio, na demarcação, ela força essa estrutura a se repensar ela mesma. Então existe uma espécie de contra-ataque epistêmico em pensar a magia no nosso mundo, em pensar a magia não como algo real ou irreal, mas algo existente, ou seja, algo que se apresenta em torno de nós, né? Ou seja, se apresenta, obviamente, a partir de um pensamento mágico. Então, se não existe filosofia da magia, também não existiria filosofia da religião, né? Ah, filosofia da magia não existe porque magia não existe. Magia existe, né? A questão da realidade dela ou não, aí a gente resgata o quanto essa ideia do real ela é embasada historicamente, né? Ela tem assim o seu substrato no horizonte histórico, né? Porque no começo do método científico, os primeiros cientistas viu anjos, né? No sentido de usava o método científico para captar os anjos, né? Como John Dee, etc e tal. Então, o que aconteceu? Aconteceu um progresso da ciência que superou a superstição do pensamento mágico. Talvez não seja muito por aí. Talvez o pensamento mágico ainda tenha muito a dizer sobre o espírito humano. E aí eu entro em Novalis e no romantismo alemão. Essa sim é minha praia, tá? O filósofo e poeta alemão Novalis desenvolveu um conceito chamado idealismo mágico, onde ele tenta a partir do seu pensamento filosófico, que é ligado à questão da poesia, tudo ali do romantismo alemão, tentar pensar um espaço, né, onde espírito e natureza encontrem novamente essa unidade que é anterior a essa cisão entre espírito e natureza. Enfim, para quem acompanha o romantismo alemão, e Schelling, Hegel, sabe do que eu estou falando. E aí o Novalis desenvolve esse conceito, não assim desenvolve sistematicamente uma filosofia da magia, mas ele dá os contornos de como é possível pensar a magia a partir de um viés filosófico, né? Então, numa filosofia mais contemporânea, podemos pensar a magia como um episteme que desafia normas, né? Um anarco-episteme. Já ali no romantismo alemão, modernidade, podemos pensar o idealismo mágico, ou seja, a ideia de que reencantar o mundo é descobrir essa poesia originária do mundo e que a magia continua viva enquanto potência da própria arte, né? A gente só parou de chamar de magia. Temos também a concepção de magia na Idade Média, não tem como compreender a Idade Média se não compreender um conceito de magia. Da Antiguidade também, então, nem se fala, e no Renascimento, né? O quanto a magia era um lugar onde o homem se entendia como microcosmo, né? Como imitador, imitação do co-criador e toda aquela questão do nascimento do humanismo, a cabala cristã, Reuschen, etc e tal. Então, a gente percebe que logo que a magia é um conteúdo que pode ter um interesse filosófico, né? Pode ter um interesse antropológico e tem, né? Marcel Mauss e vários antropólogos da antropologia cultural estudam a questão da magia. Então, uma filosofia da magia não depende da realidade ou não da magia, mas daquilo que ela pode elucidar sobre a condição humana, sobre o Dasein, sobre o ser aí do mundo. Isso é uma filosofia da magia. E para quem quiser aprofundar nisso, coloca na internet bruxaria deleuziana. Aí você vai ver um pensamento da filosofia da magia pós-estruturalista. E também tem uma amiga minha que está produzindo uma obra fantástica
que ela não publicou ainda, não vou falar o nome dela, mas ela me deu acesso para me acompanhar, eu achei assim muito legal, né? E ela é deleuziana, não sei nem se dá para dizer que ela é deleuziana, ela é ela, né? Mas ela tem esse recorte de autores, esse Simon Don e vários outros que dessa linha da filosofia da diferença, o Nietzsche também, e pensando o pensamento mágico, né? Aquilo que o Novalis, que é o filósofo que eu trabalho, né, que eu estudo, além do Schelling, o Schelling é que eu estudo mais especificamente, falava dessa questão da tarefa do reencantamento do mundo, né? Mas enfim, não quero tornar esse vídeo longo, é mais ou menos isso, e quando estiver pronto 10 lições filosóficas sobre a magia, ou 10 lições de filosofia da magia, eu tô pensando no título, aí nós vamos discutir bastante, vou apresentar esse livro aqui na internet, discutir os capítulos, e etc. Então, inclusive tem uma palestra que eu dei na Universidade Federal do Ceará, chamada Filosofia da Magia, que está lá no meu canal do YouTube.